Efésios, capítulo 3, versículo 20. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Depois de Gálatas, Efésios. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Para você achar mais rápido, né? Capítulo 3, versículo 20. Aqueles que acharam, digam amém. Aqueles que não acharam, digam misericórdia. Podemos ler? Amém. Diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, o quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Conforme o quê? Seu poder Que opera em quem? em nós. Em nós. Levante sua Bíblia, Pai querido, nos dá um direcionamento. Essa palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Nos dá clareza, ilumina, Senhor Jesus, para que nós possamos receber esse alimento genuíno que é a Tua palavra. Diga amém. Pode sentar. Algo extraordinário Deus tem para falar conosco nessa noite. A palavra de Deus diz aqui no livro de Efésios, ora, aquele que é poderoso. Não existe nada que Deus não possa fazer. Aleluia. O impossível, queridos, é para mim e para você. Tem algo que nós não podemos fazer, tem algo que nós não podemos alcançar. Quantas vezes você tem lutado, tem batalhado, tem se esforçado, tem dado o seu máximo para você alcançar algo, mas com a sua própria força você não consegue alcançar aquele objetivo. Por quê? Porque não, tem coisas que não estão nas nossas mãos. Tem coisas, tem situações que não estão no nosso poder. Tem coisas que só o Senhor Jesus tem poder para fazer com que nós tenhamos ou possamos alcançar. Ora, aquele que é poderoso, e nós sabemos quem tem poder, o total poder, o total domínio sobre tudo e todas as coisas, somente é o nosso Deus. Aleluia. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha só, infinitamente mais. Mais do que? Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que você pensa. Porque nós somos limitados, nós temos limites. Mas muitas vezes nós podemos chegar além, amém? Nós podemos chegar muito além, nós podemos fazer mais além, mas nós nos limitamos em certos momentos da nossa vida. Bem, eu posso ir até aqui, mas Deus sabe que você pode ir até mais. Deus sabe que você pode ir mais adiante, mas nós nos limitamos e até aqui. Mas Deus, Ele diz que Ele é infinitamente mais. Mais o quê? Mais poderoso. Então, queridos, aonde acabar suas forças, aonde você não conseguir mais, sabe que Deus Ele vai fazer com que você possa chegar. Ele é aquele que renova nossas forças. É aquele que nos fortalece, é aquele que nos anima. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com situações e aí ficamos desanimados, ficamos cabisbaixos, achamos que nós mesmos não iremos conseguir. Quantas vezes nós não passamos por um momento assim, né? Bem, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir vencer essa situação, eu não vou conseguir alcançar esse objetivo. E aí entra o que? Entra a força de Deus. Por isso é importante nós reconhecermos um poder chamado sobrenatural. Ele é o extraordinário, aonde ele entra.
que tudo. Do que tudo o quê? Que pedimos. Ou do que tudo o quê? Que pensamos. Aí você vê que Deus não tem limite. Aí você vê que Deus é ilimitado. Não tem nada que limita o seu poder. Não tem nada que o seu poder ele faça com que o seu poder possa diminuir. Não tem, não existe. Porque o seu poder ele é ilimitado. Aí você diz, então por que mesmo Deus não age na minha vida? Porque primeiro você tem que agir. Já pensou se Deus fizesse tudo por nós? E a gente mesmo deixaríamos de ver Deus agir na nossa vida, porque nós não iríamos reconhecer o seu poder. Porque, vamos dizer, se o pai fizer tudo pelo seu filho, o que vai acontecer com ele? Hein? Se você não deixar seu filho andar, se você não deixar seu filho lutar, se você não deixar seu filho batalhar, o que vai acontecer com ele? Ele não vai reconhecer o seu poder, o poder que ele tem, ou seja, ele não vai lutar, ele não vai buscar, ele não vai batalhar, porque tem alguém que luta por ele. Deus, ele age assim na nossa vida. Deus, ele age assim na vida daqueles pela qual que nós clamamos e pedimos, mas quando nós não podemos. Você entende isso? Quando eu não posso, quando você não pode, Deus vai e age. Então por isso que é muito importante nós entendermos que o poder de Deus ele entra nas nossas vidas quando as nossas forças se acabam. Amém? Então infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos, diga aleluia. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em quem? Que opera em nós, o poder que opera em nós. Quem é esse poder? O poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder de Jesus chamado sobrenatural ou extraordinário. Lembra quando José estava ali naquela prisão? Ele não tinha perspectiva de vida. Porque, queridos, aos seus olhos humanos, José não sabia o que Deus estava planejando. José não sabia qual era os planos de Deus, mesmo ele ali, dentro daquela prisão, sem ter cometido nada, nenhum crime, nenhum delito, mas ele estava ali pagando por algo que ele não fez. Aí a gente para um pouco e diz assim, bem, será que Deus ele é injusto? Deus ele tem propósitos em nossas vidas. Olha o propósito de Deus na vida de José. Primeiro ele queria transformar o coração dos seus irmãos. Amém? Deus queria fazer algo extraordinário que os seus pais não puderam, o que o José não pôde fazer, o que os seus próprios irmãos não puderam fazer. Lembra que eles venderam José? Lembra? Seu próprio irmão de sangue por inveja, por ciúme. Mas Deus ele tinha um propósito na vida de José, não somente na vida de José, como também Deus tinha propósito na família de José. Deus não tem seu propósito na minha vida, queridos. Deus não tem seu propósito na sua vida. Deus tem propósito na nossa vida e na nossa família. Deus não quer só alcançar a minha vida. Deus não quer só alcançar a sua vida. Deus quer alcançar as nossas famílias. E ali quando José estava ali naquela prisão, acredito, queridos, que 1001 coisa passou na sua mente. O que ele passou, o que ele sofreu, as humilhações, o que ele estava pagando ali, sem merecer. Mas ele não sabia dos propósitos, dos planos de Deus para a vida dele, não somente para a vida dele, mas para toda a sua casa, para toda a sua família. Deus tinha coisas grandes para fazer na vida de José e na família de José. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. O seu sofrimento ou o sofrimento que você está passando hoje não são duradouros, mas Deus tem planos e propósitos
pensou bem, eu vou ser o grande governador do Egito. Ele era um escravo. Ele era simplesmente um escravo. Ele era simplesmente um servo. E aí ele se torna um grande governador do Egito. Eu não sei qual é a posição que você se encontra hoje. Eu não sei qual é o estado que você se encontra hoje. Quando eu falo de estado, da sua emoção, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, queridos: Deus tem planos grandiosos para nossas vidas. Aleluia! Deus tem propósito grande. Não importa o que você esteja passando hoje ou enfrentando hoje, mas vamos ler novamente esse versículo que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, mais do que você clama, mais, muito mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Agora, quando isso aconteceu, lembre-se que a glória é Aleluia! Glória a Deus! A glória é dele. Ele vai te erguer. Ele vai te levantar. Ele vai te colocar onde você deseja. Mas lembre que a glória é dele. Lembre que a honra é dele. Lembre que a adoração é dele. Tudo é por ele. Quando José sai dali, Deus tem um propósito muito grandioso para a vida dele, que era fazer com que ele se tornasse o grande governador do Egito. Não somente a vida de José foi alcançada, mas a vida daquele povo. Porque se não fosse por intermédio de Deus, através de José, aquele povo, aquela nação teria perecido, teria morrido de fome. Mas Deus age na vida de José. Olha onde começam as coisas. Pela vida de José, Deus salva uma nação. Pela vida de José, Deus salva a sua família. Pela vida de José, Deus transforma os corações dos seus irmãos. Olha onde tudo aconteceu. Então, pela sua vida, por você, Deus vai alcançar nações. Deus vai alcançar a tua casa. Deus vai alcançar a tua família por você. Para você ver o quanto nós somos importantes, quanto José é importante. Não importa, aguente firme, que tudo isso vai passar. As coisas não são duradouras, ainda mais quando nós cremos no Deus do qual nós servimos, porque Ele é infinitamente mais poderoso. Lembre-se de uma coisa, que não existe nada do que Deus possa fazer. Não existe nenhum coração de pedra que Ele não possa transformar em coração de carne. Não existem doenças que Deus não possa curar. Não existem vidas que Deus não possa transformar. Mas nós temos que entender uma coisa: nós precisamos crer no seu poder. O que faz a diferença, o que nos define é a nossa fé, é a nossa certeza, é a nossa convicção, é eu crer, é eu confiar. Ainda que as coisas não estejam aparecendo, ainda que as coisas não estejam acontecendo, mas eu estou crendo, eu estou vendo pelos olhos da fé que o milagre já está lá, o milagre já foi gerado, ainda que as pessoas não consigam ver, mas o milagre já foi decretado. E nisso você tem que tomar posse, nisso você tem que crer, porque a Bíblia diz: se tu creres, tu verás a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É a manifestação do poder de Deus. Amém. Eu queria finalizando essa mensagem. Hoje, nós estamos falando do extraordinário, do que você não pode, do que Deus pode fazer. E se nós formos abrir a Bíblia, nós vamos ver muito extraordinário que Deus fez. O extraordinário na vida de José. Amém? Isso foi algo extraordinário. Porque José jamais imaginava que ele iria ser um grande governador. O extraordinário que Deus vai fazer na tua vida, se você crer. Amém? Ele vai fazer algo grandioso. Isso é porque tem uns que alavancam e outros não. Porque tudo depende da sua fé, da sua confiança em Deus, da sua credibilidade em Deus. Precisamos crer aqui no coração para que Deus possa manifestar a sua glória. Então, queridos, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, do que você clama, do que você busca. Amém? Pedir e dar-se-vos-á. Você pode ficar de pé, buscar
batei e abrir-se-vos-á. Porque se você pede, você recebe, se você busca, você encontra. E a porta que você bate, abre-se-lhe. Aleluia.